Então, seguindo aqui as operações, né, com os radicais. Então, para a gente aplicar as operações, a gente vai analisar duas situações. Quando os radicais, né, são semelhantes e quando eles não são semelhantes. Então, isso porque há duas situações aí para a gente fazer essas operações. Quando eles são semelhantes, né, a gente já pode realizar as operações aí quase que direto. E quando não são semelhantes, a gente ainda precisa aplicar outras operações aí, né, que é a questão da simplificação, para torná-lo semelhante. E aí sim a gente segue com as operações. Então eles são semelhantes, os que têm índice e radicando iguais. Então se a gente analisar aqui os radicais, então a condição para que haja essa semelhança tem que ser duas situações, tem que haver as duas. É o índice, né, e o radicando. Eles terão que ser iguais. Quando isso acontece, são semelhantes. Quando não, ou o índice ou o radicando, né, são diferentes, então eles não têm semelhança. Mas mesmo que não há essa condição, né, a gente ainda pode torná-los eles semelhantes. Então, nesse primeiro exemplo aqui, são exemplos de radicais semelhantes. Por exemplo, 7 raiz quadrada de 3 e 2 raiz de 3. Se a gente analisar nesse primeiro exemplo aqui, o índice aqui, né, do radicando aqui não aparece, então assim, a gente sabe que é equivalente a 2. E o radicando é o valor que fica embaixo do radical, é 3. Na segunda situação também, a gente sabe que o índice é 2. O radicando também é 3. Então, índice e radicandos iguais são semelhantes. Segundo exemplo, a gente tem aqui 4 raiz cúbica de A e menos 5 raiz cúbica de A. Então, se a gente analisar, os dois índices equivalentes é 3. Então, os dois índices são iguais. E os dois radicando, é o valor que fica embaixo do radical, representado por a letra A. Então, os dois também são iguais. Então, significa que eles são semelhantes. Na segunda situação, nós temos 5 raiz de 3 e 5 raiz de 8. Se a gente verificar que os índices são iguais, então o índice do primeiro valor de segundo são iguais, mas os radicandos já são diferentes. Porque na primeira situação o equivalente é 3 o radicando, e na segunda é equivalente a 8. Então se são diferentes, não são semelhantes. Segundo exemplo, 9 raiz cúbica de 7 e 4 raiz quadrada de 7. Se a gente analisar, né, os radicandos aqui, que é 7, nos dois exemplos, são iguais. Mas se a gente for analisar aqui agora os índices, são diferentes. Esse primeiro exemplo é 3 e no segundo exemplo não parece, então equivalente a 2. Então se uma das duas situações é índice ou radicando sendo diferente, então não há semelhança.